Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui, em mais uma quarta-feira. Semana passada nós estávamos, alguns alunos participaram da aula aqui no Google Meet, né? Através do Google Meet, na nossa aula remota. Foi muito bom, foi muito boa a aula, com os poucos alunos que participaram, mas foi muito boa. Né? Acredito que essa participação ainda deve melhorar, né? Porque nós pensamos a todo momento numa qualidade de ensino para vocês, certo? Então, eu só vou passar pincelando aqui o que eu conversei com os alunos. Nós falamos sobre valores, certo? Valores humanos, né? Tô aqui bem pertinho do título. Mas o que são valores humanos para vocês, né? O que é valor humano, né? Os valores humanos, né, como está na apostila bem claro para vocês, eles são definidos dentro dos valores, dentro dos princípios morais e éticos que conduzem a nossa vida dentro da sociedade onde vivemos, né? São princípios morais e éticos onde se denominam, vamos colocar assim, outros valores, valores dentro desses princípios morais e éticos, né, que nós possamos viver uma vida em sociedade, né, de uma maneira sociável, bem intencionada, sempre procurando a paz, sempre vivendo em paz, nos amando, mas amando também o outro, sempre se colocando no lugar do outro, né? Então, nós comentamos aqui, nós fizemos aqui uma revisão na aula passada sobre valores humanos, tá? No Google Meet. Nós passamos por aqui, vimos exemplos, olha, de valores humanos, certo? Valores humanos que vocês também citaram nas aulas, porque antes das aulas antes das aulas serem paradas por causa, né, dessa pandemia aí que estamos vivendo ainda, vocês deram vários exemplos nas aulas presenciais antes da pandemia. Nós falamos com relação ao respeito, à responsabilidade, tem a empatia, né, que é se colocarmos no lugar do outro, né, compreendermos, né, a dor do outro, se colocarmos no lugar do outro. Colocamos amor, lealdade, amizade, fidelidade, bondade, escuta, às vezes a questão de escutarmos, né, o que o outro sempre tem para nos dizer, que isso aí evita às vezes agirmos de forma impetuosa, repentina, de forma agressiva muitas vezes, né? Então, desenvolver mais a nossa escuta para podermos dialogarmos, conversarmos melhor com o outro. Então, aqui tem vários exemplos de valores humanos, né, que interferem nos nossos o quê? Nos nossos princípios morais e éticos, né? Aí veio aqui o título, né? Quais são os meus valores? A primeira coisa que a gente deve levar em conta quando vai discutir valor é o que esta palavra pode significar. Porque mesmo sendo uma das palavras mais usadas, quando você pergunta o que é um valor, poucos conseguem dizer o que é. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa distinguir é que valor significa uma porção de coisas diferentes. O valor pode significar o econômico, o que é o preço, quanto você paga nas coisas. Na verdade, aqui está fazendo
tá mostrando para vocês de forma conotativa uma figura de linguagem aqui para vocês. Valor, vocês interpretarem valores humanos, o valor com relação a dinheiro, ao quantitativo, né? E valor com relação àquilo que é significativo, é importante para a nossa vida, né? Porque muitas vezes não, o que é importante, que devemos levar em consideração em nossas vidas, ninguém vive sem o dinheiro, é fato. Temos que trabalhar, temos que correr atrás, porque infelizmente nada vem de graça para nós, certo? Porém, nós temos várias outras coisas resumidas em palavras, como nós vimos aqui em cima, que nos move como ser humano, que fazemos parte de uma sociedade, certo? De uma sociedade que deve, né, fazer o melhor dentro dos nossos princípios éticos e morais, certo? Então vamos lá? Aí eu passei o texto, eu li com vocês, conversamos sobre essa atividade aqui, defina o que são valores humanos, o que você entendeu do que são valores humanos, escreve o que você compreendeu, o que você entendeu. Então eu repassei essa atividade, falei sobre essa atividade aqui, sobre a frase, que você tem que fazer uma frase. Dentro dessa frase tem que estar as duas palavras, perdão e reconciliação. Dentro de uma frase só tem que estar Deus e misericórdia, perdoar e pedir perdão. Então, quer dizer, eu expliquei essa tarefa também, tá? Da primeira aula. Então, aqui, ó, segunda aula também conversamos. Um dos valores é a questão do amigo, um amigo de verdade, o quanto os nossos amigos são importantes em nossas vidas. Tô aqui só pincelando, por quê? Porque já foi falado, já foi abordado na aula passada, nas aulas passadas e até em uma aula antes da pandemia, certo? Então, pessoal, aqui a gente fala sobre um dos valores, né, que move a nossa sociedade, que move o mundo, que é o nosso relacionamento com o outro, que é a amizade, né, que temos pelas pessoas, um pelos outros. Por um temos mais, por um temos menos, né? Amizade, afinidade. Então, quer dizer, a amizade para uns com umas pessoas nós temos uma amizade mais forte, maior, onde nós confidenciamos algumas coisas, conversamos algumas coisas que com outros nós não conversamos tanto quanto conversamos com o outro. Porém, temos uma amizade, mas cada amigo é um amigo e a gente age de uma forma diferente. O que nós não podemos deixar de fazer com os nossos amigos, com as pessoas ao nosso redor, né? É o que? É o respeito. Tá aqui, ó, tá até nessa frase aqui. O amigo não conta fofoca a respeito do amigo. Não sente inveja se o outro ganhou, comprou ou conseguiu alguma coisa que ele não tem. Eu peguei aqui a palavra respeito, peguei a palavra, tá? Mas ela não tá nem no contexto falando a respeito de que nós temos que respeitar uns aos outros. Então, se nós temos uma amizade uns com os outros, né? Se eu tenho uma determinada amizade, se não há o respeito entre a nossa amizade, se não for uma amizade verdadeira, ela vai haver a fofoca, ela vai haver a inveja, ela vai haver a mágoa vai entrar com muita facilidade naquela amizade, né? E aí vão surgir problemas em que aquela amizade ela vai acabar, né? Ela vai acabar.
Eu diria para eu, professora Hilda, eu penso da seguinte forma, estou falando de uma forma pessoal, certo? Eu, professora Hilda, tem pessoas que, as pessoas de forma geral, eu respeito. Porém, tem aqueles que são os meus amigos e tem aqueles que são os meus colegas, né? Mas a amizade, ela é muito importante, ela deve ser muito bem apreciada, ela deve ser muito bem vivida, né? Porque são pessoas que fazem parte da nossa vida, que traz um sentido melhor para a nossa vida. E muitas vezes eu falo nós, não damos valor por bobeiras, por comentários indevidos, pela inveja, igual está colocado aqui, né? Ou pelo colega, né, fazer um tipo de brincadeira, você fica ali magoado, você não respeita e tudo mais. Essa questão da amizade, ela é muito complexa, porque se você não souber lidar, a gente acaba criando uma resistência no mundo, uma resistência onde nós possamos viver de forma harmoniosa com todos, mas de certa forma não nos mergulhando nas amizades sem medo, né? Mas eu acredito que se todos compreenderem o verdadeiro sentido da amizade, e se a amizade ela tem que ser recíproca, né? Ela tem que ser de ambas as partes. Se eu sou amiga de Maria, Maria tem que ser minha amiga. Da mesma forma que eu vou agir com Maria, Maria tem que agir comigo. Se não for assim, não dá certo, né? Mas uma coisa que não pode faltar na amizade ou no coleguismo, né? No ser colega, que às vezes não é aquela amizade, mas somos colegas e nós devemos respeitar uns aos outros. O respeito acima de qualquer coisa, tá? Então vamos lá, pessoal. Então subiu aqui, Aí, olha só, veio abordando para vocês também nessa segunda aula aquela música Canção da América, né, do Milton Nascimento. Falei sobre isso na aula passada, tá? No Google Meet. E essa aula, inclusive, foi até dada antes da pandemia, falando sobre amizade dentro de valores humanos, né? É muito difícil. A amizade, quando eu lembro dos meus amigos que estudaram comigo, gente, quando eu era da idade de vocês, né? Que hoje eu vejo aqui na minha cidade, aqui em Presidente Kennedy, onde eu nasci, estudei na escola estadual. Na época, a escola estadual, ela tinha, né, a primeira série, não era primeiro ano, segundo ano. Tinha a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Então, eu estudei aqui, né, todos os anos da minha vida, fiz o ensino médio, que na época não era o ensino médio, ele era até profissionalizante, onde nós já fazíamos o médio e ganhávamos o diploma para ser professor, né? Terminávamos o médio com a formação de professor também. E depois aí foi exigida a faculdade, onde nós fizemos a faculdade. Mas, pessoal, eu quero explicar para vocês que a minha trajetória foi toda aqui em Kennedy, e que eu tenho aquelas pessoas, os meus colegas, os meus amigos, que fizeram parte da minha infância, e depois outros amigos que que eu fui criando ao longo da minha idade, pessoas que eu conheço até hoje, né? Pessoas que a gente vai conhecendo no nosso dia a dia e a gente vai descobrindo uma importância na nossa vida, como são importantes. Mas eu quero dizer para vocês que amigo
E a gente nunca esquece. As pessoas que passam pela nossa vida, elas jamais são esquecidas. E nós devemos sempre amá-las, né? Respeitando-as, cada um no seu quadrado, cada um visando aquilo que é certo para a sua vida, e nós temos que respeitar. A partir do momento que nós respeitamos, nós vamos dar certo nas nossas amizades e nós vamos seguir uma vida mais tranquila, uma vida mais de paz, uma vida mais amorosa, né? Então vamos lá. A Canção da América, como eu já havia falado, ela é uma música muito linda, né? Que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Então, quer dizer, é linda e é forte, tá? É uma música antiga e que não fica velha. Muito linda mesmo. Então, marque a opção correta, conversamos, vocês vão ter que ler a letra da música e vão responder cada perguntinha aqui, né? Vão marcar a resposta correta e depois vocês vão responder, tá certo? Então, olha só, terceira aula é a aula de hoje, na verdade, tá? Eu dei uma pincelada até na aula passada. Quando eu abordo aqui esse tema, conversando, a gente se entende. Conversando, conversa, vem o quê? Do diálogo. Só há um bom diálogo se houver uma boa escuta. Eu tenho que ouvir o outro para que haja um diálogo e assim se haja um entendimento dentro daquilo que possa ter ocorrido, né? Em algum momento em nossas vidas e que nós não paramos para dialogar, para conversar, certo? Então vem o texto para vocês, né? Ó, quando erramos, desculpa, tá, pessoal? Quando erramos, a melhor forma de se explicar é falar, é conversar com a pessoa afetada. Explique sem rodeios o que aconteceu. Então, gente, a nossa vida com relação à amizade, com relação ao diálogo em nossa vida, ela é muito importante. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde tem muitas pessoas e muitas vezes nós também fazemos isso, não pensamos, né? Nós temos que nos colocar tudo no mesmo pacote, porque não adianta eu falar, isso acontece com fulano, mas não acontece comigo. Isso acontece com Pedro, mas eu não faço isso, eu sou a perfeita, né? Eu tenho todos os valores éticos e morais e vivo muito bem em sociedade. O ser humano é um ser humano em construção. Nós somos um ser humano que a cada dia, a cada momento, nós aprendemos algo de diferente. Aqui hoje nós estamos falando sobre o diálogo, sobre a conversa, o quanto é importante para nós. Mas nós temos que saber que nós erramos. O pior de todos os erros é quando você não compreende que errou, né? Quando você cria desculpas dali, cria desculpas daqui, mas você não tem coragem de chegar para o outro, sentar, conversar e dizer não, eu errei, não era para ter acontecido isso, desculpa é um dos valores humanos, aprender a pedir desculpa às pessoas, aprender a mostrar que você também errou, né? Que você errou. Então, você, né, vai conversar, vai dialogar, se for necessário pedido de desculpas
pedir desculpas. É assim que devemos tocar a nossa vida, tocar o nosso barco. Não existe ninguém perfeito. Não é porque a professora Hilda dá aula aqui de ensino religioso para vocês, que a professora Hilda é um exemplo de pessoa. Eu procuro ser o melhor dentro dos valores éticos e morais, o melhor de mim, né? Mas a professora Hilda não erra, a professora Hilda erra. Mas eu, graças a Deus, tenho uma grande virtude, tenho. Se eu tiver que voltar atrás, eu vou voltar atrás. Eu vou voltar atrás. E isso aí é importante. Isso é muito importante na nossa vida. Rever, olhar o que foi feito, o que foi falado, né? E prosseguir. Muitas vezes precisamos de um tempo para refletir, para compreender, mas é importante. É importante que nós possamos parar, compreender o outro, né? Dialogar, como está escrito ali no tema em cima, né? Conversando a gente se entende e nos entendermos. E muitas vezes não acabar com uma amizade, não acabar com uma pessoa que não somos, assim, aqueles amigos, assim, tão apegados, mas somos amigos, somos colegas e perdemos aquelas pessoas queridas em nossas vidas, né? Mas é isso aí que o ensino religioso, gente, eu venho frisar para vocês, vem propor para vocês, para nós todos, né? Porque eu estou com vocês em ensino religioso, o professor em todas as disciplinas, o professor, quando ele está em sala de aula, vocês podem ter certeza que nós estamos a todo momento conversando, apresentando os conteúdos e em nossas conversas, e ensinando vocês e aplicando determinado conteúdo, seja matemática, seja em língua portuguesa, história, geografia, e aqui ensino religioso, é muito importante, porque nós não só ensinamos, mas nós aprendemos. Eu aprendo com vocês, muito com vocês. Na aula que tivemos na aula passada, no Google Meet, eu gostei muito, porque eu me senti lá, eu me senti de volta com você, um pouquinho, né, com vocês, onde eles tiveram alunos conversando, falando seus sentimentos, me fazendo refletir sobre os meus sentimentos também. E eu conversando com eles, eles conversando comigo. E não pensa vocês que muitos, professora, que bom, tal, a gente pôde conversar, dialogar, né? E aí eu tenho certeza que ficou alguma coisa marcada no coração deles, mas vocês podem ter certeza que nas falas deles ficou também guardado em meu coração, me fazendo refletir também coisas boas para eu colocar em prática na minha vida. Tá, gente? Então, vamos lá. Então, vocês têm que ler o texto. Isso aqui vocês vão ter que ler, tá, gente? Olha só. Vamos aqui para esse parágrafo aqui, ó. Procura aí na apostila de vocês. Todo diálogo tem importância, seja ele na família. Vou ficar aqui, ó, porque eu vou ler esse parágrafo. Então, vamos lá. Todo diálogo tem importância, seja ele na família ou no trabalho. Devemos lembrar que uma boa conversa é fundamental para dar o primeiro passo ao se resolver problemas e evitar que outros apareçam. Por isso, pense com carinho no diálogo, né? Em ouvir o outro, conversar com o outro e assim resolvermos as nossas angústias, os nossos problemas que muitas vezes geramos uns com os outros. Ele pode ser a melhor saída para muitos problemas, o diálogo, né? Muitos problemas, né? Olha só, irar-se quando a pessoa acaba ficando
irado, bravo, zangado, acaba brigando, né, xingando, tendo reações agressivas, né, podendo tornar o problema ainda maior. Então, quer dizer, a intenção do ensino religioso é isso. Plantar, eu sempre falo isso para vocês, né? Plantar a sementinha do bem. Plantar a sementinha do bem em nossos corações, independente da idade. Vocês podem ter certeza disso. Para nós estarmos refletindo sobre as nossas atitudes, procurando sermos sempre mais ponderados uns com os outros e respeitando sempre uns aos outros, né? Seja na amizade, né? Seja na amizade, não, aqui nossas amizades, com os nossos colegas, né, de trabalho, com os nossos colegas de sala de aula, né, de estudo, né, os nossos amigos de estudo, da sala, da classe. Então, nós devemos respeitar uns aos outros. Muitas vezes nós fazemos uma brincadeira boba com o outro, né? Aquilo que é importante na sua vida, aquilo que você tem, muitas vezes o outro não tem. E às vezes você faz uma brincadeira, você tem às vezes um estilo de vida que o outro não tem, né? Às vezes você é de uma raça que o outro não é. Não existe ninguém igual, né? Então, às vezes o outro tem uma religião, segue uma denominação religiosa que você não segue. Então, muitas vezes você faz brincadeiras com um colega, brincadeiras bobas, ou por causa da roupa, ou por causa do jeito de falar, né? Enfim, surgem brincadeiras bobas por causa de coisas bobas e acabam gerando confusões desnecessárias, onde a comunicação é a melhor coisa, é a melhor solução. Então, pessoal, vocês vão estar nessa terceira aula respondendo para a professora Hilda, respondendo não, né? Aqui, ó, produza uma redação. Vocês, no caso, vão produzir para mim o texto, né? Sobre as consequências da falta de diálogo nas famílias. Então, aqui já está puxando para o lado da família, né? A questão da falta de diálogo na família. A família que para nós é tão importante, né? Na nossa formação, nós saímos de nós não saímos do nada, nós temos familiares, né? Então, irmãos, nós temos mãe, pai, tios, tias, primos, primas, avós, avós. Então, como anda o nosso diálogo? A falta de diálogo nas famílias, o que pode gerar? Né? O que pode gerar nas famílias? Então, gente, isso aí fica uma coisa para vocês, a critério de vocês. Cada um tem as suas famílias, cada um tem as suas diversidades dentro das suas famílias, tem muitas vezes as suas dificuldades as nossas dificuldades de diálogo, né, de compreensão, e nós temos que estar, nós vamos pensar nessas consequências, o que a falta de diálogo tem feito com as nossas famílias, e nós temos sofrido de consequência, né? Às vezes, por uma coisa boba, há um desentendimento entre familiares e que acaba gerando um transtorno, um afastamento entre familiares, né? Às vezes é a forma que aquele familiar acha de sobreviver melhor em família, né? Muitas vezes tem pessoas que acham melhor falar o necessário, e cada um,
né? Viver com carinho, cuidando de longe, amando, colocando, né, os nossos familiares sempre em nossas orações, mas cada um resolve os problemas das suas famílias de um jeito diferente, né? Mas pensa assim, e se tivesse o diálogo? A falta de diálogo tem trazido qual problema, qual consequência para minha família? Agora eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Se vocês não quiserem colocar nada da família de vocês, que esse texto não seja relacionado à família de vocês, que isso é uma coisa muito particular, tá? Vocês vão fazer um texto onde vocês vão imaginar uma situação, tá? Vocês vão dar um título a esse texto, a essa redação, vocês vão fazer um título, vocês vão colocar personagens, né, que fazem parte de uma mesma família, e o que aconteceu ali que não teve o diálogo e acabou acontecendo ali uma consequência ruim, né, tá, para aquela família. Vocês podem criar, tá? Vocês não precisam colocar exatamente da família de vocês, não, tá? Cria uma situação e pode dar nome aos personagens e tudo mais, tá bom, pessoal? Então, olha só. Então, eu deixo aqui dito para vocês que nós vamos ter a quarta aula, tá? Que vai ser na próxima quarta-feira, que vem falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Certo, gente? Nascemos livres e somos iguais em dignidade e direitos. Então, não importa a raça, não importa a religião, não importa a cultura em que cada um vive, né? O que importa é que nós nascemos livres, nós somos iguais em dignidade e em direitos, por isso todos merecem um respeito. Gostaram? E é a mais pura verdade. O respeito, ele fecha tudo. O respeito, ele evita tudo. Para mim, assim, o respeito vem como carro-chefe e vem aí colocar em prática, né, o que vai ser falado aqui com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, semana que vem nós já voltamos no Google Meet para falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Nascemos livres e somos iguais em dignidade e direitos. Beleza?